quero comentar uma mudança importante de clima em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Durante muito tempo, ele foi tratado por boa parte da imprensa e do sistema político como uma espécie de defensor da democracia, alguém visto como útil no enfrentamento ao bolsonarismo. Mas agora, com o escândalo envolvendo o Banco Master e as ligações com o Banco Central, esse cenário começou a mudar. Nos últimos dias, vimos articulistas e comentaristas que sempre defenderam Moraes passarem a cobrar explicações, falar em investigação e até mencionar a possibilidade de impeachment, algo que até pouco tempo atrás era tratado como tabu, como se qualquer crítica a ele fosse automaticamente um ataque à democracia. Essa virada acontece porque o caso do Banco Master é muito sério. As denúncias envolvem contratos milionários com um escritório ligado à família de Alexandre de Moraes e contatos com autoridades do Banco Central em um contexto extremamente sensível. As explicações divulgadas até agora foram vistas como frágeis, e o silêncio prolongado em relação ao tema gerou ainda mais desconfiança. Há uma percepção crescente de que o poder excessivo concentrado nas mãos de uma única figura pode se tornar um risco, inclusive para o próprio sistema que antes o apoiava. Em vez de ser apenas uma figura útil para um momento político específico, ele passa a ser visto como alguém que pode ultrapassar limites institucionais. Isso explica por que setores da esquerda, parte da imprensa e até aliados circunstanciais começaram a se afastar. Não necessariamente pelo mesmo motivo. Alguns visam reposicionamento político, outros querem preservar instituições, e há também quem enxergue no caso uma oportunidade para limitar a influência de Moraes dentro do Supremo. O texto também destaca que o episódio tem potencial explosivo, porque envolve contratos altíssimos e suspeitas graves sobre interferência institucional. Essa combinação pode provocar um desgaste profundo na imagem do ministro e até abrir caminho para questionamentos mais duros sobre sua permanência no cargo. Ao mesmo tempo, existe a tentativa de ganhar tempo, deixar o assunto esfriar com as festas de fim de ano e reduzir a pressão pública. Mas neste momento, o foco permanece. O país quer explicações claras. E o caso do Banco Master deixou de ser um episódio isolado para se tornar um ponto de inflexão na relação entre imprensa, política e judiciário. Também quero falar sobre um ponto-chave dessa crise envolvendo o Banco Master e o ministro Alexandre de Moraes, e por que esse caso pode representar um divisor de águas dentro do Senado e também na política brasileira. Nós estamos acompanhando votações, movimentações e mudanças de postura que, até pouco tempo atrás, ninguém imaginava que aconteceriam. E tudo isso ganha força porque, se as suspeitas se confirmarem, se ficar comprovado que houve pressão sobre a Polícia Federal, sobre o Banco Central e interferência para beneficiar o Banco Master, nós estaremos diante de um escândalo de proporções gigantescas. E nesse cenário, simplesmente não será possível evitar uma resposta dura da sociedade e do próprio Senado. Eu venho repetindo isso há muito tempo. No fim das contas, a disputa não é apenas sobre ideologia, é sobre poder e dinheiro. A esquerda tem narrativa para tudo. Para política, costumes, discurso social. Mas o ponto mais frágil desse sistema sempre foi o mesmo: corrupção. E esse episódio do Banco Master pode expor exatamente isso de forma incontornável. Enquanto muitos ainda olham esse caso como mais uma disputa institucional, nós estamos trabalhando diariamente em algo muito maior. Investigações, requerimentos, solicitações de documentos, fiscalização de estatais. O que está sendo revelado agora não é um fato isolado. É parte de um rastro de incongruências, contratos incompatíveis, cifras totalmente fora da realidade e indícios de favorecimento que precisam ser explicados. E esse processo só está avançando porque existe diálogo, convencimento e estratégia. Não é grito, não é palco, não é lacração. É sentar com cada senador, mostrar documentos, expor fatos, desmontar narrativas e revelar inconsistências. Foi assim em outras pautas importantes e está sendo assim agora. O caso do Banco Master tem potencial para passar o Brasil a limpo, mas isso exige equilíbrio, união e maturidade política. A oposição está obtendo vitórias pontuais, e este é um momento decisivo. Para que tudo isso avance, é preciso deixar de lado divisões internas,
disputas pessoais e ataques entre pessoas que deveriam estar do mesmo lado. Agora o foco é um só: esclarecer os fatos, expor o que precisa ser exposto e mostrar ao país se o que está em jogo aqui é ideologia, ou se, mais uma vez, o centro de tudo é dinheiro, poder e corrupção. Antes de continuar, já deixa o seu like e se inscreva no nosso canal e comente o que você acha da nossa situação no Brasil. Ponto-chave dessa crise envolvendo o Banco Master e o ministro Alexandre de Moraes. E por que esse caso pode representar um divisor de águas dentro do Senado e também na política brasileira? Nós estamos acompanhando votações, movimentações e mudanças de postura que até pouco tempo atrás ninguém imaginava que aconteceriam. E tudo isso ganha força porque, se as suspeitas se confirmarem, se ficar comprovado que houve pressão sobre a Polícia Federal, sobre o Banco Central e interferência para beneficiar o Banco Master, nós estaremos diante de um escândalo de proporções gigantescas. E nesse cenário, simplesmente não será possível evitar uma resposta dura da sociedade e do próprio Senado. Eu venho repetindo isso há muito tempo. No fim das contas, a disputa não é apenas sobre ideologia, é sobre poder e dinheiro. A esquerda tem narrativa para tudo, mas o ponto mais frágil desse sistema sempre foi o mesmo: corrupção. E esse episódio do Banco Master pode expor exatamente isso de forma incontornável. Enquanto muitos ainda olham esse caso como mais uma disputa institucional, nós estamos trabalhando diariamente em algo muito maior: investigações, requerimentos, fiscalização, análise de contratos e documentos. O que está vindo à tona agora não é um fato isolado. É parte de um rastro de inconsistências, cifras incompatíveis e possíveis favorecimentos que precisam ser explicados. E esse processo só está avançando porque existe diálogo, estratégia e convencimento. Não é grito, não é palco, não é lacração. É sentar com cada senador, apresentar provas, desmontar narrativas e mostrar a realidade. Foi assim em outras pautas importantes. E está sendo assim agora. O caso do Banco Master tem potencial para passar o Brasil a limpo. Mas isso exige equilíbrio, união e maturidade política. A oposição está conquistando vitórias pontuais, e este é um momento decisivo. Para avançarmos, é preciso deixar de lado divisões internas e focar em um objetivo comum: esclarecer os fatos e revelar se o que está em jogo aqui é ideologia, ou, mais uma vez, dinheiro, poder e corrupção. Se você apoia esse trabalho, deixa o like e se inscreve. E se achar importante, compartilha.